Aqui é Guilherme Almeida, professor e trader. E nessa aula falaremos sobre a gestão financeira. Abordaremos o que é a gestão, qual é a importância dela. Falaremos sobre a gestão financeira pessoal para investimentos e, por fim, vamos falar sobre a gestão específica para o trade. Vamos começar falando sobre o que é essa gestão, que a gente sempre bate na tecla, que ela é sempre importante e que ela é um dos pilares assim, básicos, né, para qualquer investidor. A importância dessa gestão é porque ele está justamente na própria existência dela, porque ela é o plano de vida do trader. O plano de vida, sim, não. O plano é o caminho pelo qual esse trader vai seguir. Né? Ela é que vai definir qual que é o trajeto, o que pode acontecer, se algo acontecer no meio desse caminho, o que ele vai fazer. Então ela que define aonde que ele pode chegar, e se acontecer alguma coisa nesse meio termo, o que ele deve fazer. Então ela que é o plano dele, né? Sem um plano não tem como haver execução de nada. Então sem ela não existe trader, não existe investidor, não existe nada. E essa gestão ela está totalmente relacionada com a pessoal com a de investimento, consequentemente com a do trading em si. Por que isso? Porque o trader, como a gente falou anteriormente, ele funciona como uma indústria, ele é uma empresa. Só que uma empresa que, inicialmente, ela depende de um capital de giro que virá de outro local, que normalmente, nesse caso, vem da pessoa. Então, o capital pessoal dele vai virar o capital dessa empresa. Então, o equilíbrio, tanto do pessoal quanto o de investimento, ele é extremamente importante, porque ambos estão correlacionados. Estamos falando especificamente do trader que vai trabalhar com investimento para si próprio. Né? Essa gestão ela muda conforme a execução e o local onde é que essa pessoa está trabalhando, caso ela vá trabalhar em algum local. Então, no decorrer da aula, a gente vai falar um pouco, de certa forma, mais voltado para esse trader que vai trabalhar com o seu próprio capital para ele próprio, né? E não para uma mesa, para um fundo de investimento ou algum banco, alguma coisa assim. Então o foco dessa aula vai falar sobre isso e como chegar no capital final, que seria esse capital destinado para o trading. Vamos começar falando sobre o que é essa gestão em si. Né? A gestão financeira, como eu falei, ela serve como um mapa, né? um caminho. Ela define qual que é o caminho, como vai ser esse trajeto desse trader no decorrer da carreira, no decorrer dos investimentos. Não como vai ser em si, mas é ela que é o caminho, é ela que é o plano final. Quais são os objetivos finais, os objetivos de curto, médio e longo prazo, quais são os limites, quais são as placas de atenção que ele deve ter no meio desse caminho. E aqui a gente colocou um passo a passo para a construção dessa gestão. Começa com a análise do capital total, que seria todo o patrimônio, o capital que você tem, seja ele líquido, seja ele já em algum tipo de investimento imóvel, alguma coisa assim. A análise de tudo, o que é o que você tem, tudo o que você tem, contabilizando tudo que está investido, tudo que está em líquido, tudo que está em qualquer lugar. É todo o dinheiro. Depois dessa definição desse capital todo, qual que é o seu capital de reserva, qual que é o seu capital de emergência? Ou seja, você gasta, você recebe mensalmente, semanalmente ou de alguma outra forma, e também tem seus gastos. Independente desses gastos e também independente desse capital total que você tem, qual parte dele ela vai sempre estar reservada por alguma emergência. Então essa definição desse capital de emergência é importante, nós vamos entender um pouco melhor sobre isso mais à frente à aula. Depois de ter definido esse capital de emergência, ou seja, esse capital não vai ser tocado em hipótese alguma, a não ser em caso de uma grave emergência, é necessário definir quais são os custos, ou seja, o que sai, o que você gasta. Isso geral, fixo e variável. Alimentação, aluguel, conta de energia, conta de luz, lazer, tudo que sai, tudo deve ser contabilizado. Então já faça um registro de todos os gastos que você tem. Não precisa no início definir qual que é um fixo ou qualquer variável. Primeiro faz uma lista primária de todos os custos que você tem, todos os custos fixos, variáveis, todos os gastos, tudo que sai de dinheiro do seu bolso, da sua conta, deve ser registrado. Então já faz uma lista para você já ter uma ideia geral do que você tem. Nesse momento você vai acabar descobrindo que tem um custo ou outro ali que às vezes você tem e às vezes nem percebe. Ou às vezes você imagina que ele seja um valor, mas ele é um valor totalmente diferente, normalmente é maior. Depois disso precisa definir o que é capital pessoal e o que é capital de investimento. Por exemplo, do capital que você, tirando o capital total que você tem, tirando o capital de reserva, que esse nem é contabilizado, desse capital, o que é seu e o que vai ser destinado para a empresa trader.
Essa definição ela deve ser feita, porque como nós falamos, o da empresa não mexe no pessoal e o pessoal não mexe no da empresa, a partir dessa definição. Então são pessoas distintas, né? Vamos tratar como um é pessoa física e o outro é pessoa jurídica. Então qual que é essa definição? Já tenha uma porcentagem, um valor em mente e entenda também que esse valor provavelmente ele vai mudar no decorrer da aula e no decorrer das outras aulas também, porque nós vamos aprimorando esse conhecimento e é natural que você refaça não só esse cálculo, mas também o cálculo das metas, os cálculos de custo também, você vai entender melhor depois. Segunda etapa, depois que houve essa definição primária, né, do capital para pessoal, do pessoa física, pessoa jurídica, pessoa trader, qual que são os seus objetivos? Curto, médio e longo prazo. Esse curto prazo a gente já coloca em meses, não dias. Então, curto prazo, meses, longo prazo, anos e o longuíssimo prazo, décadas. Né, que seria um plano, um projeto da vida. O que você busca fazer, por exemplo, no final do ano, uma viagem, comprar algum bem, comprar alguma outra coisa, ou ter algum tipo de gasto, ou que seja acumular um determinado patrimônio no final do ano. Nos próximos anos, qual que são os objetivos? Uma viagem, adquirir um imóvel ou acumular um patrimônio para provavelmente investir mais? Depende, é com você, é pessoal. E em décadas, qual que é o objetivo depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos? O que vai acontecer? Você tem um plano de aposentadoria, normalmente no Brasil esse plano ele é muito enfatizado. Né? Mas o que você vai fazer quando você não conseguir mais produzir capital, não conseguir mais trabalhar como você trabalha hoje? Como que vai funcionar isso? Isso eu estou falando independente da idade que você tenha. Obviamente que quem é mais novo tem um prazo maior para poder pensar nisso e trabalhar nisso, e quem, conforme vai avançando na idade, esse prazo vai diminuindo um pouco. Ou se você já está na idade dessa gente que a aposentadoria já chegou, então esse plano já está sendo executado, imagino eu. Metas e objetivos. Como você vai alcançar esses objetivos que você traçou? Como você vai chegar e acumular esse patrimônio que você planejou de ter no final do ano para poder fazer uma viagem, por exemplo? Naturalmente, todo mundo já faz um cálculo baseado na receita que ele tem e nas despesas que ele tem. Então ele ganha X, já gasta X, Y por mês, e então ele sabe que no final do mês sempre vai sobrar ali uma quantidade X para isso. Ou ele já tem um patrimônio para isso e já reserva para determinado tipo de consumo, determinado tipo de... que varia, né? Viagem, bem, ou seja lá o que for. Mas como é que vai chegar nesse objetivo final? Você já tem esse capital reservado ou você tem que adquirir esse capital conforme o passar do tempo? Como é que funciona? Como que faz isso de forma pessoal? Pessoal, naturalmente, você já tem uma receita fixa mensal, seja de aluguel, seja que você recebe, seja de salário, prolabore, seja lá qual for. Você tem uma entrada mensal. E com essa entrada mensal, você tira os custos que você já tem e no final você já tem lá um objetivo final. Esse é o básico do pessoal. Então, seja de forma exata, em que você vai anotando tudo que tem e já sabe exatamente quanto que vai sobrar no final do mês, caso não aconteça nenhuma emergência, ou pelo menos de cabeça. Você já tem uma ideia mais ou menos do que vai acontecer no final do ano, no final de determinado período, para você conseguir alcançar aquele objetivo final. E no mercado? No mercado, isso é um pouco mais delicado. No mercado que eu digo é a bolsa de valores, né, no trading em si. Porque, como o próprio nome já diz, é renda variável. Então, é variável porque varia. Então, vai chegar naquela determinada data, você vai conseguir ter acumulado aquele patrimônio? Como que você vai se planejar para que você consiga atingir esse objetivo? Então, esse planejamento envolve tanto os custos, quanto a receita, quanto essa expectativa futura. Com o capital total definido, capital para investimento, as receitas analisadas, custos já definidos e o prazo, vocês vão fazer uma análise do risco. Esse risco está totalmente correlacionado a tudo isso. O que significa? Com o capital que você tem, pelo prazo que você quer, você provavelmente vai ter que se expor mais. Quando você se expõe mais, você tem mais risco de perder esse capital. Então, essa análise de risco deve ser muito bem ponderada justamente com o tempo, né, a expectativa de atingir esse objetivo. Principalmente para quem está começando, existe aquela famosa pergunta, né, que é quanto que eu preciso para operar na bolsa? Ela está um pouco relacionada a isso, porque normalmente o cálculo já é feito diretamente com a expectativa de que não existe,
Então, normalmente ela é feita tentando basear pelos resultados de alguém, tentando basear porque é possível através de uma porcentagem definida pela própria pessoa. Então, esse grau de alavancagem, né, o grau de exposição que a pessoa tem que ter no mercado, pode ser alto ou baixo, varia muito conforme o prazo. Então, isso deve ser muito bem analisado e muito bem registrado para que não haja uma surpresa no final do caminho. A exceção, a gente está passando sobre uns tópicos e apontando qual que seria o passo a passo para poder chegar no objetivo final, só que nós vamos fazer, e vou mostrar para vocês um pouco nessa aula, em aulas específicas depois, como que funciona cada uma dessas etapas. Mas esse passo a passo é importante que você tenha em mente para entender e perceber que não é simplesmente chegar e falar, é X que eu tenho para a bolsa, eu quero ganhar X e eu vou fazer X. Pronto. Não funciona tão bem assim. Normalmente não é uma decisão pessoal, normalmente é uma decisão que o próprio capital determina. É possível sim tomar uma decisão pessoal e contrapor essa decisão do capital? Sim, só que pode-se aumentar ainda mais o risco e trabalhar de forma desequilibrada, que é o que a gente não recomenda. Então, o objetivo final é ter resultado de forma saudável, de forma tranquila, vamos dizer assim. E esse objetivo só se chega lá com essa gestão financeira equilibrada, gestão financeira bem estruturada, desde o começo ao fim. Vamos abordar isso depois. E nessa terceira etapa, após essa definição dos objetivos, capital e reserva de segurança, definir e montar o planejamento de metas baseado no limite de perda diária e mensal. Como você não tem ideia do que você vai ganhar no final do mês, o que você faz? Você não tem como fazer um planejamento específico de assim, vou começar a operar na bolsa agora, tenho 50 mil reais e todo mês vou fazer 50 mil reais. Pode ser feito? Não entra no caso. A questão é, você vai fazer? Nem você nem ninguém é capaz de dizer isso. A renda variável, a projeção, o que pode ganhar no final do mês, normalmente esse resultado do que pode ser ganho, ele é feito através de resultados anteriores. Então você pega resultados, por exemplo, dos últimos 5 anos, analisa pega o ano todo, tira uma média mensal, e aí sim você consegue chegar num valor que é o que normalmente o trader desempenha, o trader faz. Só que, por exemplo, você está começando agora, como é que você vai fazer? Você não tem nem ideia do que você pode fazer. O que é possível fazer, não existe limite para o teto, né? Não existe teto. Mas o que você vai conseguir fazer? Pouco provável você consiga chegar num valor exato. Então, se não é possível definir um valor de meta específica no que tange vou ganhar X, não é possível. Mas é possível fazer do de perda. Então, o que você faz? Ao invés de você definir que vai ganhar tanto, você define que o máximo que você vai perder é tanto. Isso de forma diária, mensal, anual, um totalmente correlacionado ao outro, mas você definiu suas perdas, ou seja, mais do que isso você não perde. A partir daí, começa-se a definir o planejamento de metas, mas nós não vamos abordar isso nessa aula, vamos apenas passar esse passo a passo como esquisito, né? Mas nós vamos apresentar esse passo a passo para você ter uma compreensão melhor de como se chega nesse valor final. Depois dessa definição de meta, aí a gente chega na questão da taxa de acerto. No próprio planejamento de meta, é necessário ter essa metragem, né, vamos colocar assim, da taxa de acerto, que seria o quê? Das decisões que você tomar de investimento, tanto de longo prazo ou curto prazo, existe essa definição do quê? Qual a expectativa de que você acerte? Nós não vamos abordar muito também nessa aula, que existe uma aula específica para isso. Mas essa taxa de acerto está correlacionada a quanto você acerta. Você está começando agora, quanto que você acerta? Você não sabe, você não tem uma taxa. E às vezes, se você já opera, essa taxa pode estar totalmente desequilibrada também. Então, mas como que eu faço para poder definir uma taxa de acerto se eu ainda nem sei o que eu vou acertar? Primeiro, para quem está começando, é normal haver uma comparação com um exemplo. Então, você tem uma pessoa em que você define e percebe, não define, mas percebe que é um excelente profissional. E vê os resultados dele e fala, esse cara é muito bom. Você pode pegar esse resultado dele e colocar como comparação para um resultado satisfatório. Significa que esse número vai ser o seu? Não, mas pode ser um número para você começar a definir suas metas.
já que você ainda não tem uma amostragem grande o suficiente para saber quanto que você realmente acerta e quanto você realmente erra. Então é uma forma inicial de fazer isso, de ter essa definição. E esse planejamento, até aqui nós falamos até a parte que você vai começar a fazer, que vai montar esse planejamento. Como você chega, é o caminho para se chegar num valor final. Então vamos abordar ele daqui a pouco. E esse planejamento de meta também serve para que durante esse processo, vamos supor que você já tá operando, já está fazendo trade, durante esse processo, quando você vai evoluir, quando você vai aumentar a quantidade de lotes que você opera, por exemplo, qual é o momento em que você vai aumentar a quantidade de dinheiro a ser investido? Qual que é o momento em que deu errado? Tenho que dar um passo para trás para poder reavaliar ou porque o capital não permite mais fazer o que eu fazia antes. Como que você vai definir qual que é esse momento exato que isso acontece? É através do planejamento financeiro. Essa gestão, ela também ela passa por toda essa definição de análise de custo, análise de capital, análise de projeção futura e também entra na parte de em determinado ponto eu avanço, em determinado ponto eu volto. Como eu falei, nós não vamos abordar isso especificamente como se faz isso nessa aula, porque é um assunto que pode delongar bastante tempo, então vai ficar para outra aula. Mas aqui nós vamos continuar falando sobre o capital pessoal. Como que funciona essa gestão financeira pessoal? E aqui eu preciso me tirar. E começa como? Nesse ponto nós não vamos abordar o capital total. Nesse caso ele não entra nesse cálculo. Por quê? Uma empresa ou ela está crescendo ou ela está quebrando. Seja isso pode ser rápido ou lento. O capital total ele não entra nessa conta porque ele não é contabilizado. Ele não vai entrar, por exemplo, você teve um custo muito além do que você esperava nesse mês. Você não pode ficar contando com esse capital total que você tem, esse capital de reserva que você tem. Porque às vezes esse capital ou está investido em outro ponto, ou está realmente reservado para emergência. Então o que você contabiliza mensalmente é o que você ganha mensalmente. Se você está gastando mais do que tem, então você deve corrigir esse gasto ou aumentar o que você ganha, mas não ficar fazendo retirada desse capital total, do capital de reserva mensalmente, porque se você fizer isso, você está quebrando. Isso pode ser rápido ou devagar, mas que está quebrando, está. Então, o capital é a entrada mensal, né, que é tudo que você recebe, menos a saída mensal, tudo que você gasta, isso custo fixo e custo variável. E o resultado disso seria um saldo líquido mensal, que normalmente é usado para investimento. Essa forma de calcular e a forma de ver essa balança, né, mensal, esse balanço de capital mensal, é a forma mais comum que é ensinada. Nós vamos falar de uma forma um pouco diferente de fazer essa distribuição do capital, essa distribuição da receita mensal. Nesse caso aí, se uma pessoa ganha 10 mil reais por mês, então depois de todos os custos, com aluguel, conta de luz, faculdade, escola das crianças, plano de saúde, tudo, impostos, sobra-se R$ 1.500 por mês. Esse é o capital que ele investe, né, que gira em torno ali de 15% do que ele recebe bruto no mês. Isso normalmente as pessoas nem fazem, essa conta mais básica normalmente nem entra, normalmente é o que sobrar mesmo que vai para investimento, se houver investimento. Ou a pessoa gasta mais do que recebe, ou não sobra nada. A educação financeira no Brasil é um pouco mais complicada, e caso esse seja o seu ponto, seja o seu caso, né, reveja e mude. No mercado não tem como você trabalhar de outra forma. Trabalhando na perda o tempo todo no seu capital pessoal. Porque o capital pessoal ele é o que vai ser mais atingido caso você se desequilibre no trade. Ou o contrário. Se você se desequilibra no seu capital total, nos seus gastos, custos mensais, se você tem um capital destinado para a bolsa, ou seja, aquele capital da empresa trader, se der algum problema no pessoal, normalmente a pessoa vai diretamente lá no capital de investimento e tira de lá. Ou seja, ele machuca a empresa dele, que é ele próprio, né, o trader, para poder tampar um buraco de um problema pessoal que ele teve. Tá errado. E essa aqui é a forma correta de fazer essa distribuição. Essa é a forma correta de fazer essa distribuição do capital mensal. Não, você tem entrada mensal, ou seja, tudo que você recebe no mês, salário, prolabore, ou qualquer outra entrada que tenha de capital que você tenha fixa ali no mês que você recebe.
E a partir desse capital, você já reserva o que vai ser investido, o que vai ser para o trading, o que vai ser para a bolsa de valores. Para investimento, essa distribuição do trading vem depois. Tudo que vai para investimento está englobado nisso. Então você recebeu, tirou a quantidade X, essa é para investimento. E você vive com o que sobra. O que sobra ficou um pouco pesado, mas é mais ou menos isso. A importância primária é o quê? Para o investimento. Se não é feito dessa forma, como eu falei anteriormente, o capital para investimento sempre vai ser machucado. Então, nunca vai ter um capital específico para aquilo. Aquele capital nunca vai crescer. Então, vai sempre ficar estagnado. Então, normalmente, e é o que normalmente acontece com o iniciante. Ele pega um determinado capital, define para que esse capital é para a bolsa. Ok, não tem problema, mas e outros investimentos? Esse capital você vai estar sempre gastando mais e vai deixar só o que sobra que vai servir para investimento? Você lembra que você tem objetivos de curto, médio e longo prazo? Como que é essa distribuição lá para o longo prazo, que é o que normalmente ninguém importa? Essa distribuição começa aqui, porque esse capital que você está já reservando já de início, ele não está servindo para você poder já, por exemplo, já colocar tudo no trading para operar agora. Não, esse capital serve justamente para ajudar a chegar naquele objetivo final lá de depois de 20 anos, 30 anos. Ou outro prazo que você definir, para você ter mais curto ou mais longo, né? Isso varia de cada um. Mas você entendeu a importância de fazer essa reserva desse capital de investimento antes? Porque se for para gastar, todo mundo gasta. Normalmente, quanto mais se ganha, mais se gasta. Você pegar uma pessoa que normalmente tem uma receita média mensal de 5 mil reais, ela já gasta os 5 mil reais, se ela aumenta essa receita dela para 10, normalmente ela vai gastar os 10 mil reais também. O gasto cresce conforme a receita cresce. Né? Então, por quê? Porque o capital reservado para investimento não existe. Ele não faz essa retirada já inicial e sobrevive e vive com aquele restante. E na maioria dos casos, vive-se normalmente. É que esse capital de investimento normalmente é substituído por gasto supérfluos. Então, o capital para investimento vira nada. No curto, médio e longo prazo. Talvez no curto prazo pode trazer uma satisfação, mas no longo prazo, que é o importante também, ele acaba ficando de lado. Também, e vamos chegar na parte do trading, né, o capital para a bolsa de valores em si, que ele é o resultado daquele capital que você reservou para investimento, mais o capital que você destinou para investimento, menos o capital de reserva, o capital de segurança. Esse capital de segurança, você vê que ele está desde o início, lá desde acho que do segunda apresentação, do segundo slide, ele está presente. Por quê? Porque ele é extremamente importante. Ele é o que pode ser usado em caso de uma emergência. Nenhum outro desse capital deve ser usado em caso de emergência. Principalmente o pro trading, o para investimento. Por quê? Porque esse investimento, a gestão do trading em si, isso eu não estou nem falando especificamente do capital, assim, a gestão do trading em si ela é complexa. Ela é variável. Se qualquer um problema externo afete tanto o psicológico no que tange ao operacional ou o capital no que tange ao financeiro, vai gerar um desequilíbrio operacional. Esse desequilíbrio operacional provavelmente vai gerar em mais perda na bolsa de valores. Então todo esse planejamento serve para quê? Serve para que você, na hora de sentar e operar e decidir qual investimento vai fazer ou não, você não tenha nenhuma outra preocupação. Porque você sabe que se acontecer alguma coisa, independente do que seja, você está coberto. Porque você já definiu um capital específico para isso. E até esse capital mesmo que está definido, reservado, ele pode ser investido, mas investido em algo que não seja com essa variância da bolsa de valores, né? Esse risco de perder. Ele é reserva, ele só pode ser investido numa renda fixa, por exemplo, para ter um rendimento melhor do que a poupança, mas ele não vai ser usado. O risco dele de você perder esse capital, praticamente ele não existe. Existe, mas existem mecanismos que garantem essa segurança desse capital conforme o tamanho, conforme o local onde está sendo investido, então, que é a renda fixa, né? Então, o capital do trade, o capital para a bolsa, é esse final. Então, você percebeu todo o cálculo que foi feito para chegar nesse capital final, nesse capital para a bolsa, que ele não é simplesmente uma decisão de, vou operar tanto, vou colocar tanto, com tanto eu consigo fazer tanto, então eu vou pôr isso. Então, ele é o resultado de um cálculo e não de uma decisão pessoal. Isso é extremamente importante, porque normalmente quando parte para a decisão pessoal,
já começa a envolver sentimento, expectativa e que não tem relação nenhuma com o capital em si. Aí começa-se a haver o desequilíbrio da própria gestão financeira. E caso aconteça isso, normalmente é uma receita para o fracasso depois. Então nessa aula a gente viu que a gestão financeira ela serve tanto para maximizar o lucro, maximizar o resultado, né, que quando você contabiliza tudo, você tem noção e tem consciência de tudo que está acontecendo e você consegue tirar uma perda que não precisava, melhorar um lucro que já tem, então você consegue maximizar o lucro e principalmente para dar mais segurança ao capital. E eu coloco não só o capital, mas na operação em si, a gestão operacional. Ambas, né, todos os pilares estão totalmente correlacionados e a financeira com a operacional principalmente, né, porque o capital, na hora de operar, ele não pode influenciar a decisão do trader. Falamos também que toda essa gestão, né, ela é montada a partir do capital, do custo, expectativa, disposição ao risco, né, não é uma decisão pessoal. O capital de investimento não pode ter vínculo algum com o capital pessoal, ambos são distintos, são totalmente separados. Pessoa é pessoa, trader é trader. Pessoa é pessoa, empresa é empresa. E o capital para o trading, ele é esse cálculo, né, do capital total menos o capital total com o capital de investimento, que no caso do capital para o trading, o capital total já entra porque já entra a parte de investimento desse capital e não somente aquela receita que você tem mensalmente, que você reserva para investimento. Então, o capital que você já tem para investimento, mais o capital que você já recebe mensalmente, que está destinado para investimento, e menos a reserva que você tira. É aquela segurança, que é o capital que esse aqui ninguém pega. Esse capital é separado para isso. E o capital para o trade não também nessa separação, né, do capital para investimento e pessoal, o capital do trading ele deve ser totalmente restrito ao trade. O capital da empresa ele não pode ser mexido. Por quê? Se esse capital sofre qualquer tipo de dano, que normalmente é o que acontece com a pessoa, falando especificamente da pessoa física, você tem sua receita, você tem seus gastos, e você tem academia. Você vai na academia mensalmente, tem lá seu custo, às vezes vai, às vezes não vai, mas você tem aquele custo ali de pagar a academia. Se acontece qualquer problema na sua vida, ou na vida, estou falando de forma geral, o que acontece na vida, o primeiro custo que é cortado é o custo da academia. Ele é importante ou não? Não sei, não estou aqui dizendo para você fazer exercício, mas estou dizendo que ele é o primeiro custo que normalmente é cortado. A mesma coisa acontece com esse capital de investimento. Se o seu planejamento financeiro está desregulado ou está mal feito, qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, você está com o capital parado na conta da conta corretora. Parado não, está reservado para fazer day trade, por exemplo. Mas caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, você vai direto naquele capital que está reservado para poder fazer day trade. Por quê? Porque ele está líquido. Você pode sacar e pegar a qualquer momento. E é justamente esse o problema. Por ele estar nessa fácil disponibilidade, você pode pegar, sacar, ele é atingido a qualquer problema que aconteça de forma na vida da pessoa. Se o capital ele é atingido, e o capital é a matéria-prima para fazer capital, quando a pessoa faz essa retirada da conta da corretora para poder cobrir um custo que ele não preveu, ou um custo que ele decidiu cobrir isso aqui com o capital da corretora, automaticamente ele está iniciando o processo de falência dele da empresa. Por quê? Porque sem matéria-prima não tem como produzir nada. Se você machuca a matéria-prima, se você tira essa matéria-prima, ou a matéria-prima deixa de ser boa porque já não está participando, já não está dentro do planejamento correto, o resultado final a empresa vai quebrar. Por quê? Porque sem matéria-prima a empresa não produz, a indústria não produz. Né? Espero que você tenha compreendido essa aula, entendido a importância da gestão financeira, e o objetivo dessa aula é esse, né? Mostrar que sem essa gestão não tem trade, não existe produção, não existe empresa, não existe indústria trade. Espero que você tenha compreendido e que tenha gostado da aula. A gente se vê na próxima.